Contexto geral. Entrevista o presidente do Partido Trabalhista Nacional, Marcelo Mendes. Eu me graduei em Direito pela Universidade de Fortaleza em 1990. Me especializei em Direito Empresarial. No ano de 1995, voltei à universidade, dessa feita na UES, na nossa Universidade Estadual do Ceará, e graduei-me em Administração de Empresas. Depois, na mesma UES, fiz o curso de Administração Pública, né, e graduei-me em Administração Pública. Durante a maioria dos anos de minha vida profissional, eu sempre atuei na área privada. Só em 1999 aconteceu o convite, pelas mãos daquele que considero um dos mais brilhantes e preparados políticos cearenses, o Dr. Pedro Gurjão. Nós, à época, éramos do PDT. E ele, então, me convidou para, juntos, irmos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, em 99, nós participamos da equipe que criou a SMDE. A partir deste trabalho, né, eu posteriormente fui convidado pelo prefeito Juracy Magalhães para assumir a Secretaria Regional 6. A cidade de Fortaleza, como todos sabem, é dividida em 6 regionais. E nós ficamos durante os anos de 2001 e 2002 na Regional 6. Depois fomos convidados em 2003 e assumimos a Secretaria do Patrimônio da União, já sob a égide do governo Lula. Ficamos lá até novembro de 2004. O Partido Trabalhista Nacional tem suas origens ligadas ao trabalhismo de Vargas. Ele criou-se a partir de um grupo que saiu do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, o deputado Hugo Barzi, ainda na década de 40, e desde então teve sempre a sua história associada às lutas do trabalhador brasileiro. Foi assim na década de 50, com a luta do petróleo é nosso. No início da década de 60, muito pouca gente sabe, o PTN deu legenda ao então candidato e depois eleito presidente da República, Jânio Quadros. Numa grande composição partidária, Jânio elegeu-se filiado ao PTN. Depois, como todos os outros partidos e com a ditadura militar, ele foi extinto e, posteriormente, com a abertura política, com a anistia, né, e o reaparecimento e a oportunidade legal, né, e histórica de recriação dos partidos, ele foi novamente reativado e hoje nós estamos à frente do PTN aqui no estado do Ceará, com a missão de, em 2006, termos candidatura e uma chapa e candidatos a deputado estadual, elegeremos deputados estaduais, teremos candidatos, né, e elegeremos deputados federal, e há inclusive a opção, não digo opção, mas há inclusive a possibilidade de nós termos candidato ou candidatura própria a governador do estado. Nós temos conversado com outros pequenos partidos e já existe a possibilidade de nós lançarmos uma candidatura própria a governador. Nós estaremos em mais de 120 municípios. Quando outubro de 2006 chegar, quando a eleição chegar, nós dobraremos o número de filiados até 2006 e tenho certeza que ocuparemos dentro desse xadrez que serão as eleições de 2006 um importante espaço. Nós temos primado nessas conversas originais por contactar os mesmos, ou seja, partidos que tenham o perfil, principalmente ideológico, né, ético, do PTN, do Partido Trabalhista Nacional. Apesar de questionar essa definição que a grande mídia tem de partido pequeno, partido grande, eu não sei exatamente o que é um partido pequeno, porque o que é que determina que um partido seja pequeno ou grande? É o número de filiados que ele tem? Seria o número de representantes que ele consegue eleger? É o número de diretórios que ele tem, né, no interior do estado? Por exemplo, nós aqui no caso de Fortaleza, temos uma situação curiosa. O governo do estado, que há 20 anos domina a cena pública estadual, e é, de fato, o maior partido do estado, fez apenas 2 vereadores
para a Câmara Municipal, nessas últimas eleições. Com toda a estrutura, com todo o dinheiro, com todo o poder. E o PSL, um partido que muito pouca gente provavelmente sequer conhece, fez 3 candidatos. Acontece a mesma coisa com o PT. O PT é situação, domina a máquina municipal, é situação em nível nacional, né? Domina a máquina federal, e o PT fez também nas últimas eleições 3 vereadores, né? Elegeu 3 vereadores para a Câmara Municipal de Fortaleza, enquanto o PHS, que é tido como um partido pequeno, fez 4. Então, quem é pequeno, quem é grande? PT que fez 3 ou PHS que fez 4? Então, esses questionamentos eu faço, e nós no Partido Trabalhista Nacional não regulamos e não tratamos as conversas usando como referencial, né, essa medida quantitativa. Aqueles que pensam parecido e que têm as mesmas teses, né, esses todos vão sentar à mesa e têm princípios, e assumem princípios, né, não só com o estatuto do partido, mas com a sociedade cearense. Esses todos têm sentado, nós temos sentado, temos conversado. Mas certamente, nós, em 2006, obteremos, seja com o partido puro, seja numa coligação, nós teremos espaço tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. A eleição é personificada, né, ou personalizada na figura do candidato em virtude da fragilidade, a tão propalada, né, tão falada fragilidade política ou partidária, né, que nós temos no Brasil. Isso é algo que a reforma política certamente é necessário, em se tratando de reforma política, é necessário se diferenciar aquilo que é verdadeiro e necessariamente um avanço para a política e para a democracia brasileira, que é o caso da fidelidade partidária. Acho que nós não podemos mais conviver com candidatos que em outubro elegem-se por um partido, em dezembro se diplomam no TRE e já estão em um outro partido, e em janeiro, quando tomam posse, já estão num terceiro partido. Ou seja, em 3 ou 4 meses, mudam de partido 3 vezes. Isso aconteceu, inclusive, no início desse ano legislativo, na Câmara Federal. Nós tivemos casos de deputados de todos os locais do Brasil, de todos os estados do Brasil. Deputados que, de manhã, se desfiliaram dos seus partidos, filiaram-se em outro partido à tarde, e no dia seguinte de manhã, ou no mesmo dia à noite, retornaram a seu partido, apenas para cumprir aquele número, né, para permitir que o partido tenha um maior número de comissões, porque as comissões na Câmara Federal são distribuídas de acordo com o tamanho dos partidos. Quem tem um número maior de deputados eleitos, tem um número maior de comissões. Então, esse troca-troca, no espaço de 24 horas, aconteceu. E enquanto a reforma política, né, não alterar essa situação, isso continuará acontecendo. Isso o povo brasileiro, a política brasileira não aceita mais. No entanto, há aspectos da reforma política que são um verdadeiro atentado a tudo que se conseguiu neste país em matéria de vitória política. Por exemplo, a famosa cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, que é o quê? Ela exige que os partidos tenham, né, ou façam um perfil mínimo, tenham um número mínimo de votos, recebam um número mínimo de votos, sob pena de serem extintos. Ou seja, o partido tem que ter 5% de todos os votos, né, dados, né, à Câmara Federal, caso contrário, é extinto. Isso é um atentado. Isso é um atentado. Ora, qual era a grande crítica que se fazia, por exemplo, aos regimes totalitários, socialistas ou comunistas? Era a existência de um único partido. Qual era a grande crítica, uma das grandes críticas que se fazia no país na época da ditadura militar? Era o fato de nós termos apenas 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Ora, depois de tanta luta, né, nós chegamos ao pluripartidarismo com a abertura política. Nós temos hoje todas as tendências políticas, todas as ideologias políticas salvaguardadas em seus espaços. Você tem os partidos, o Partido do Aposentado, você tem o Partido do Trabalhador, você tem o Partido do Liberal, você tem o Partido do Social-Democrata, você tem o Partido da Direita, da Esquerda. Você imaginar ou querer que todas essas correntes políticas se aglutinem numa única camisa de força, em 2, 3 partidos, isso é uma violência.
não é? A própria Constituição nos garante, nós vivemos num regime pluripartidarista. Então, a cláusula de barreira, que ao contrário do que muita gente pensa, não é uma novidade. A Lei Eleitoral de 1950, no seu artigo 148, já previa a cláusula de barreira. Ela falava, né, do partido que não conseguisse 1%, no mínimo, de todos os votos, né, seria extinto. Desde 1950 até hoje, a cláusula de barreira, ou a cláusula de desempenho, vem sendo repetida na nossa legislação e nunca foi cumprida. E nem será, queira Deus, mais dessa vez. Porque não se pode imaginar que essas pessoas devam pensar em 2 ou 3 ou 4 blocos, única e exclusivamente. Até porque, pelos números das últimas eleições federais, apenas 4 partidos existiriam no país se a cláusula de barreira já estivesse vigorando. Apenas os grandes partidos chegam ao valor, né, percentual mínimo que quer a legislação. E todos os outros pensamentos políticos. Para onde vão os socialistas, se o PSB for extinto? Para onde vão os liberais, se o PL for extinto? Para onde vão os aposentados e assim sucessivamente? Então as pessoas têm direito de se agruparem como querem e fazerem política da forma como pensam, claro, respeitando a legislação e a Constituição. Mas nós vivemos no país uma liberdade ideológica que conquistamos e não acredito que a sociedade brasileira vá permitir esse retrocesso. A não ser que você admita que não, só se elegerá quem estiver no PSDB, só se elegerá quem estiver no PMDB, só se elegerá quem estiver no PT e quem tiver 100, 200, 300 mil votos. Ora, isso é inimaginável. Esse aspecto positivo da reforma ainda não foi efetivado, que é a fidelidade partidária. Quando a fidelidade partidária passar a acontecer, nós vamos nos acostumar a dar valor ao partido político, a fazer a vinculação entre o nosso candidato preferido e aquela agremiação política partidária que ele escolheu. Isso, nesse sentido, a reforma é importante, no que diz respeito à fidelidade partidária. Mas não é só uma questão, né, do que foi levantado. É importante que nós permitamos, politicamente, que as minorias se expressem. Você hoje tem a possibilidade de ver eleito na Câmara Municipal de Fortaleza lideranças políticas, lideranças de bairros, líderes comunitários que chegaram ao seu mandato com 3.500 votos. Se essas pessoas se nós não vivêssemos, por exemplo, né, o pluripartidarismo, se nós não vivêssemos a atual legislação, essas pessoas não teriam espaço, elas não teriam conseguido o mandato e estariam excluídas da vida pública. Isso não é justo e não me parece razoável que apenas quem tenha dinheiro, quem tem uma estrutura, uma máquina, seja ela estatal, seja ela particular, né, se eleja. Acho que as pessoas têm direito de fazer política. O líder comunitário do interior, o agricultor, o vice-prefeito, o trabalhador, o advogado, ou mesmo o empresário, as pessoas têm direito de se expressar e de exercitar as suas ideias. E nós temos que permitir, e o Estado existe para isso, nós temos que permitir uma estrutura legal e política que permita que essas pessoas exerçam as suas ações. Na minha visão, o término do horário político gratuito. Eu sei que isso é muito criticado, as pessoas repetidamente, ao longo dos anos, reclamam do horário gratuito, mas o horário gratuito é um dos mais importantes espaços e um dos mais democráticos espaços que nós temos em se tratando de política. Não se admite, repito o que já disse aqui, não se admite que apenas aqueles candidatos mais afortunados, né, mais financeiramente mais abonados, não se pode admitir que somente esses candidatos tenham a condição de se expressar. É preciso, se o horário gratuito não existisse, o pequeno candidato, o candidato pobre, o líder político, comunitário lá do subúrbio, lá do interior, ele jamais apareceria na televisão. Ele não tem condição financeira de contratar uma equipe de produção,
ele não tem condição de contratar outdoor, ele não tem condição de contratar programa de rádio, então ele ficaria mais alijado e mais apartado do processo político ainda do que hoje. Nós não podemos permitir que esse espaço, que talvez seja o último espaço democrático em matéria de mídia, né, nos seja tomado. A questão que eu já me referi aqui, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira também é um atentado. Ela não deve passar, não passará. De fato parece repetitivo, mas ainda é muito cedo para que se faça uma análise ou uma crítica à administração municipal. São apenas 5 meses de administração e em 5 meses não se vê materialmente a construção de uma escola, a construção de um hospital, e nós sabemos que é isso que a população quer, é isso que faz a diferença. Às vezes mudanças de natureza administrativas e prévias são necessárias para que num segundo momento apareçam essas mudanças materiais, mais escolas, mais hospitais, mais postos de saúde. Então é cedo ainda para cobrar, mas já é tempo e nós já podemos e já devemos cobrar algo que durante 15 ou 20 anos, este grupo que hoje administra a cidade, durante 15 anos esse grupo fez oposição, uma oposição ferrenha e violenta a tudo que passou pela Prefeitura de Fortaleza. Não só a Prefeitura de Fortaleza, mas também fizeram uma oposição ferrenha ao governo do Estado. Então eles estão agora no poder. Então o mínimo que nós devemos esperar e cobrar é que eles façam diferente e melhor. Esta obrigação política, este compromisso moral, eles têm. Devem agora que têm toda a condição, agora ou no futuro, devem fazer diferente, né, e devem dar a escola que cobravam, devem dar o posto de saúde que cobravam, devem manter e devem incluir todas as crianças na escola, né? Não se admite criança fora da escola, como eles mesmos diziam, sempre disseram. Eu tenho uma experiência muito próxima dessa situação, porque durante 2 anos estive à frente da Regional 6. A Regional 6 é a maior regional da cidade de Fortaleza. Ela responde por 42% do território da cidade. É quase a metade da cidade de Fortaleza. São 500 mil habitantes, pelo último censo de 2000. Então, é muito maior do que todas as cidades do interior do estado do Ceará. Talvez a Regional 6, excetuando a cidade de Fortaleza, seria a segunda maior cidade do estado do Ceará. E é muito difícil administrar. Muito difícil. A oposição é sempre muito mais simples, a oposição é sempre muito mais fácil. Qualquer prefeito, qualquer linha política que hoje assumir uma cidade pobre como a cidade de Fortaleza, terá muita dificuldade. Enquanto nós recebemos 40 mil cearenses, todos os anos, que vêm do interior do estado e sem casa, sem trabalho, sem família, emigram para a cidade de Fortaleza para ficar embaixo das pontes, para ficar embaixo dos viadutos, nós nunca conseguiremos resolver os problemas que essa cidade quer ver resolvidos. Nós não conseguiremos dar emprego para essas pessoas, nós não conseguiremos dar casa, habitação para essas pessoas, a não ser que o governo do estado tenha uma política efetiva e muito bem planejada, muito bem estrategicamente posicionada, com o âmbito e com o plano federal, para manter esse homem no campo. Se Fortaleza continuar a receber, como recebe, 20 mil famílias, ou seja, mais de 40 mil pessoas, todos os anos, PT não resolverá os problemas de Fortaleza, PSDB não resolverá os problemas de Fortaleza, PMDB não resolverá os problemas de Fortaleza, ninguém resolverá nossos problemas. Fortaleza é uma cidade pobre por questões culturais, por questões sociais, que o espaço desse programa não permitiria uma análise. Nós, em que pese alguns avanços dos últimos anos, nós temos um grande problema, que é a repartição do bolo tributário. Os municípios receberam recentemente algumas missões
por exemplo, na área de educação e de saúde, que não tinham há 10, há 15, 20 anos, e hoje tem, sem a devida repartição e sem um devido recebimento e proporcional recebimento, né, tributário. A divisão entre União, Estado e municípios é absolutamente injusta. O município assume missões, notadamente na educação e saúde, e não tem a contrapartida financeira para isso. Eu me lembro que, à época da Regional 6, nós recebíamos do governo federal 16 centavos para a merenda escolar, para comprar a merenda escolar para as crianças. Ora, em lugar nenhum do mundo se dá merenda escolar de qualidade por 16 centavos. E é assim em todas as outras áreas. Na saúde, na educação, é muito difícil resolver os problemas de Fortaleza com os recursos que o município, com os repasses tributários que o município recebe da União. Olha, eu não sou engenheiro, mas existe na engenharia uma especialidade que estuda a saturação dos materiais e o ponto de resistência dos materiais. Eu acho que no próximo ano nós teremos 20 anos de mando, de domínio do PSDB no estado do Ceará. O governador Tasso Gereissati chegou ao poder em 86. E acho que esse modelo já já se exauriu. Esse grupo político, não acredito, francamente, a não ser os militares não conseguiram ficar mais de 20 anos no poder. Não é? De 64 a 85, quando veio a reforma política, nem os militares conseguiram, com o uso da força das armas, ficar mais de 20 anos. Não é? A ditadura Scioli, no começo do século passado, ficou 30. Mas eu francamente não acredito que não estou fazendo aqui ainda não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao modelo. É porque críticas existem. Estou apenas sendo fático e me reportando a uma questão histórica, porque a história é cíclica. Não acredito, francamente, que nós teremos mais 4 anos de PSDB. Francamente. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido nas conversas, seja no interior do Estado, seja dos prefeitos derrotados, sejam dos atuais prefeitos, o que eu tenho ouvido quando vou ao subúrbio, aqui em Fortaleza, quando me reúno com os vereadores, com os suplentes, o sentimento e a energia da cidade, das pessoas é esse. Ou a energia é essa. Não acho, francamente, que também um partido fará sozinho o próximo governador do estado do Ceará. Um outro ponto que imagino esteja muito claro em todas as agremiações políticas, em todos os grupamentos políticos, é que PSDB, PMDB, PT, os tidos como grandes partidos, se forem sozinhos ao embate, à luta eleitoral de 2006, terão uma grande chance de encontrarem o insucesso. Acredito que a eleição de 2006, estou me referindo aos cargos majoritários, é óbvio, essa luta passará por um grande encontro, por uma grande união de agremiações políticas. Sozinho, o PT não é capaz. Porque, veja, nós temos hoje, o Ceará tem a felicidade de hoje ter grupos políticos muito fortes, inclusive de relevo nacional. Você tem o ministro Ciro Gomes, um ministro de Estado que é cearense e tem a sua vida política, sua vida pública, na sua totalidade do seu grupo, toda exercida no estado do Ceará. Você tem hoje o ministro Eunício Oliveira, que também é um homem, um ministro de Estado, um homem de relevo e de destaque, e que nacionalmente vem desenvolvendo um grande trabalho à frente do Ministério das Comunicações, também exerce e faz política no estado do Ceará. Nós temos o próprio PSDB, que detém a máquina, e o governador Lúcio Alcântara, o senador Tasso Gereissati. Você tem o petismo, que hoje detém a máquina municipal, detém a máquina federal, é uma outra grande força em nível nacional. Então, são quatro grandes forças que certamente, se dividirem, nenhuma delas sozinha chegará ao poder. Eu acredito que haverá
Ouve-se todos os dias uma nova especulação, ouve-se todos os dias um novo candidato, ouve-se todos os dias uma nova coligação, mas a verdade é que haverá a criação, certamente, de blocos, e esses blocos marcharão unidos para 2006. Olha, a eleição do presidente Lula foi o coroamento, ou a coroação de toda uma vida. O presidente Lula encarnou durante 2 décadas, desde a criação do PT, desde a reabertura política. O presidente Lula reencarnou a figura da oposição, junto, é claro, capitaneando um outro grupo, com vários políticos, inclusive cearenses, mas Lula representou durante muitos anos essa esperança do país. A esperança não só da classe trabalhadora, mas também da classe média, que tem suas dificuldades, suas agruras. É claro que depois de 20 anos, e o papel que ele exercia quando oposição, era o que se podia esperar dele. Isso é o que se chama de teoria dos papéis. Ele não podia, quando estava na oposição, ter um discurso diferente daquele que ele tinha. Agora, ele vive uma outra realidade. Ele finalmente elegeu-se, depois de 3 vezes, elegeu-se presidente do país, e imagino que tem enfrentado uma dificuldade gigantesca, porque, obviamente, não é fácil administrar um país com as dificuldades do Brasil. Compreendo a mudança e a alteração no discurso. Ele não pode continuar. Hoje ele é um homem que tem outras obrigações. Ele não pode continuar com o mesmo discurso. Agora, para cumprir os compromissos da época em que era oposição, há que serem implementadas uma série de mudanças, uma série de reformas. Não tem o sentido, facilidade. Imagino que o presidente tenha tido dificuldade, está tendo dificuldade de implementar essas reformas. A perda da presidência, a derrota na presidência da Câmara Federal foi uma delas. Demonstra a fragilidade com que os articuladores do presidente, da presidência, estão tendo para se entenderem com as lideranças políticas. Eu não tenho dúvida, compreendo que foi uma vitória. A eleição do presidente Lula foi uma vitória reconhecida internacionalmente, mas também compreendo que as verdadeiras mudanças e as verdadeiras reformas ainda são devidas. A população brasileira ainda clama e ainda sente que o governo Lula deve avançar mais agressivamente nas mudanças. Olha, eu acho que até existem instrumentos legais. Outros países fizeram experiências com o que se chama de recall, a possibilidade que o eleitor tem de tomar o mandato daquele deputado, daquele político que foi eleito e no exercício parlamentar não honrou os compromissos da época de campanha, da época das promessas, os compromissos políticos. Eu acho válido se discutir e se questionar, né, a instituição de um instrumento como esse no Brasil, mas acho que isso não é o mais importante. A consolidação dos partidos, através da reforma, através da fidelidade partidária, já seria um grande passo. Eu acho que se os políticos fossem obrigados, quando eleitos, a permanecer no mesmo partido, o mandato pertencer ao partido e não à pessoa física do político, eu acho que isso já seria um grande avanço no estabelecimento deste compromisso, chamemos assim, entre aquilo que era dito e defendido antes da eleição e aquilo que é, de fato, a prática política do candidato, aí já, então, eleito, do político. Tenho a impressão que o caminho é por aí. Até porque isto é um processo. É muito difícil que uma lei possa ser tão eficaz ao ponto de transformar aquilo que, de fato e verdadeiramente, é a cultura de um povo. Os políticos brasileiros, não nos enganemos, seja o vereador, seja o presidente,
eles são um retrato material daquilo que nós, brasileiros, somos. Veja, quando se critica um vereador, um deputado, por um motivo ou por outro, por desonestidade, por questão ideológica ou por falta de compromisso, as pessoas se esquecem que esse candidato não chegou onde chegou, né? Como no passado, no governo militar, ele não é um candidato biônico. Ele não foi colocado na Assembleia Legislativa, ele não foi colocado na Câmara Municipal por nomeação do prefeito ou do governador do estado. Ele foi eleito, e por nós. Então, se existe algo de errado nos políticos brasileiros, nós temos que primeiro olhar para nós, eleitores. Porque se nós não tivéssemos